Olá pessoal, boa tarde. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós, diante do Senhor, invocando o teu nome. Meu Deus, pedindo sobre nós a sua bênção, a sua graça, o seu poder. Meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, nos estabelecer, nos estruturar. Meu Deus, que a sua graça, ela venha nos cobrir de forma poderosa, gloriosa e sobrenatural. Meu Deus, que a bênção e o favor do Senhor possa nos envolver de tal modo, de tal maneira. Meu Deus, que em tudo venhamos ser aprimorados e aperfeiçoados, lapidados, desenvolvidos. Meu Deus, para desfrutar, para comprovar, para viver a boa, agradável, a vontade do Senhor para cada um de nós. Eu peço, nos ensina a estarmos submissos à sua palavra, debaixo dessa graça, dessa unção, desse poder, e que assim possamos evoluir, possamos crescer, possamos avançar, construir uma vida plena, poderosa, de grandes realizações, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu agradeço. Eu tomo posse de uma tarde incrível, poderosa, extraordinária, que o Senhor venha falar conosco poderosamente e nos ajudar a estabelecer, meu Deus, um padrão, um nível cada vez mais alto, aonde, meu Deus, possamos construir no Senhor tudo que sonhamos, que desejamos, nossa casa, nossa vida, nossa família, meu Deus, os nossos negócios, que possamos construir no Senhor algo sólido, consistente, meu Deus, que irá durar, que irá se estabelecer em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego o controle de tudo ao Senhor e crendo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga: eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo para a glória do meu Deus, amém? Você crê nisso? Toma posse. Assim será. Sente-se, por favor, no nome de Jesus. Nós temos visto o Senhor trabalhar e nos levar para esse alto nível, para essa condição elevada, aonde Ele pode fazer, aonde Ele pode realizar, aonde Ele pode cumprir na nossa vida, cumprir em nós, tudo aquilo que Ele sonha, tudo aquilo que Ele deseja. Mas nós precisamos estar atentos, porque é muito fácil retroceder, é muito fácil se acostumar, é muito fácil se acostumar com Deus, se acostumar com as coisas de Deus, é muito fácil se acostumar com uma rotina, deixar o Senhor entrar numa rotina, deixar a vida entrar numa rotina, e ali agora eu nem sei mais o porquê eu faço, eu simplesmente faço. Então se tornou uma regra, se tornou algo para que eu esteja bem com a minha consciência, se tornou buscar a Deus, estar na igreja, se tornou algo que eu faço porque nem sei mais o porquê eu faço. Eu vou à igreja, eu assisto o culto, e eu nem sei mais o porquê. E é aí que o perigo acontece, é aí que as coisas, elas tendem a começar a desandar, é aí que as coisas tendem a dar errado. Ontem ainda eu falava de Gálatas 5, no versículo 7, e eu dizia isso quando Paulo está falando com os Gálatas ali, e ele para e ele diz: vocês estavam correndo tão bem, vocês corriam tão bem, o que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Porque às vezes estamos indo tão bem,
evoluindo, crescendo, avançando. Aí, o que nos impediu, ou o que nos tem impedido de continuar? Porque todos nós temos fases da nossa vida que nós começamos. Todos nós temos momentos da nossa vida que nós iniciamos. Começamos algo, iniciamos algo. Aí a pergunta que vem é: o que os impediu de continuar? Eu comecei a mudar ali, eu comecei a ter essa atitude diferente aqui, eu comecei a ter esse posicionamento diferente, eu comecei a lidar com a minha vida aqui nesse ponto de maneira diferente. Eu comecei agora a analisar as minhas ações, a analisar o impacto que elas causam na minha vida. Eu não me deixo mais levar por sentimentos, por emoções, eu não me deixo mais levar por acontecimentos. Eu comecei um novo tempo. Eu não vou mais deixar minha carne, eu não vou deixar mais minhas emoções, eu não vou deixar mais meus sentimentos, eu não vou deixar mais a minha natureza, eu não vou deixar mais. Maravilhoso, perfeito, é isso aí. Mas o que impediu de continuar? Só nesse ano, quantas decisões foram tomadas? Nesse ano, porque, quer você queira ou não, domingo, nós já estamos celebrando a Santa Ceia do mês de outubro. Ou seja, o último trimestre de 2023. Outubro passa rápido, novembro passa mais rápido ainda, dezembro então nem se fala. Chegamos na reta final. Um piscar e nós já estamos na vigília de ano novo aqui. Um piscar e nós já estamos finalizando o ano. Isso significa que mais um ano está indo embora. Isso significa que mais um ano está sendo finalizado. Isso significa que mais um ano nós estamos finalizando. E a pergunta é: o que está me impedindo de continuar fazendo o que eu já havia determinado que iria fazer? Porque vocês estavam correndo bem. Se continuasse assim, atingiria todos os sonhos. Se continuasse assim, avançaria. Se continuasse assim, terminaria 2023 como o melhor ano da vida. Mas o que os impediu de continuar? E aí cada um de nós levamos para as áreas que temos como uma necessidade, para as áreas que nós entendemos que poderia estar muito melhor, para os pontos da nossa vida que poderiam estar muito melhores. O que me impediu? O que me atrapalhou? Porque é muito comum, eu falava isso no domingo, eu e a minha esposa, nós estávamos conversando sobre algo, e eu falava isso, porque nós sabíamos o que estava se encaminhando, para acontecer com uma pessoa, e você vai vendo aquele desenvolvimento, aquele progresso, e você fica ali esperançoso, porque nossa, vai acontecer, vai vir, vai chegar e tal, vai crescer, vai avançar, vai ir além, tal. E estava indo bem, estava caminhando bem, e aí parou, aquilo para, aquele progresso para, aquela evolução para, aquele andamento para, e de repente tudo o que estava próximo de chegar, voltou a estar distante novamente. Porque aquilo que Deus está fazendo, diga comigo, não para. Nós paramos. O que Deus está fazendo não para. Então significa que está caminhando, está indo. Então se eu estou ali, alinhado e acompanhando, quanto mais alinhado eu estou, mais perto eu chego. Se eu paro, é por isso que parar é retroceder. Porque se eu paro, eu volto a me distanciar, porque aquilo não vai ficar esperando por mim. Vai continuar.
Então eu volto a ficar longe, eu volto a ficar distante, eu volto a me afastar. E aí nós começamos a ver aquilo que já estava pertinho, começar a ficar longe, longe, cada vez mais longe daquela pessoa. E é como se hoje tivesse voltado à mesma estaca que estava antes. A mesma condição que estava antes. E ali nós estávamos conversando e falando, né? E aí aquilo me ensinou muito, por quê? Porque eu falei, poxa, e eu falava isso ainda no domingo à noite, essa pessoa nunca vai saber o quão perto ela estava de viver isso, porque para ela as coisas continuaram caminhando, andando, a vida continuou seguindo, então para ela estava tudo bem, para ela estava tudo andando, para ela estava tudo caminhando, mas mal sabia ela que ela estava tão perto de viver algo, de atingir algo, de conquistar algo, e ela nunca vai saber disso. Ela nunca vai saber, ela nunca vai imaginar que naquele dia, naquele tempo, naquela época, ela estava próximo daquela realização. Mas ela simplesmente se distanciou novamente. E ela nunca vai saber. E aí eu parei e falei, poxa vida, quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Nós estávamos caminhando tão bem, evoluindo, crescendo, avançando, mas aí algo nos impediu de continuar. Aí algo impediu aquele progresso, aquela evolução, impediu aquela nova atitude, impediu aquele novo estilo de vida de se estabelecer. E a nossa vida continuou, e para nós estava tudo caminhando, e para nós estava tudo normal, mas só Deus estava olhando e vendo, poxa vida, se você tivesse continuado mais um pouco, quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas realizações que jamais chegará ao nosso conhecimento, que em determinados momentos da nossa vida, estávamos tão perto de vivê-lo e não vivemos. Estávamos tão perto de atingir e não atingimos, estávamos tão perto de desfrutar e não desfrutamos, e aquilo me causou um temor tão grande, aquilo mexeu comigo de uma tal maneira, e eu falei, poxa vida, isso é verdade, quantas coisas que talvez Deus, ainda eu virei para minha esposa e eu disse, agora vamos falar de nós, quantas coisas que Deus talvez já estava próximo, para dar a nós, porque aconteceu, muita coisa nós vivemos, mas será que não poderíamos ter vivido isso há 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás? Será que não poderíamos já estar vivendo isso lá atrás, e simplesmente, quando nós começávamos a caminhar bem, daqui a pouco permitíamos que algo, que um padrão, que um ciclo vicioso, que comportamentos viciosos que nós já tínhamos nos acostumado, nos adaptados a ter, voltasse, e com isso acontecia conosco o que aconteceu com os Gálatas aqui. E talvez o Senhor estava falando conosco da mesma maneira que o Paulo falava aos Gálatas aqui. Diga comigo, vocês corriam bem. Quantas vezes estávamos correndo bem, na direção certa, no rumo certo, no caminho certo, e aí de repente, o que os impediu de continuar obedecendo à verdade? O que te impediu? Você já estava há tanto tempo ali seguindo, você já estava há tanto tempo firme, o que impediu você de continuar? O que te levou a cair de novo na mesma coisa? O que te levou? Você estava tão bem, o que te levou a cair de novo na mesma condição? O que te levou? Você estava indo tão bem, já sua boca já estava controlada, seus sentimentos já estavam controlados, você já estava com a conduta controlada, as suas vontades, elas já estavam todas, como Paulo mesmo dizia, eu esmurro o meu corpo e eu torno ele o meu escravo.
porque eu não vou mais perder por causa disso, eu não vou mais me atrasar por causa disso. Estava indo tão bem, de repente vem uma vontade um pouquinho mais forte, eu cedo. Quando nós falamos, por exemplo, da vida sentimental, que tem gente que a vida sentimental dela não anda, não flui, não caminha de maneira nenhuma, porque todas as vezes que ela está caminhando bem, vem algo e ela impede, ela deixa que aquilo impede ela de continuar, aí ela se entrega, aí ela se envolve com o que não deveria, aí ela para gastar tempo com aquilo que não deveria, para se envolver com aquilo que não deveria. Aí o que acontece? Ela se distancia da realização, daquela área realizada, daquela área transformada, e aí nós vemos aquela condição que é óbvia, mas nem todo mundo consegue enxergar. Como eu ainda lia ontem, isso é muito sério, é em 2 Timóteo 2:5, e eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Porque só existe uma maneira de vencer, é eu estar de acordo com as regras. O céu já deixou regras claras do que precisamos fazer, de como precisamos fazer, da maneira que precisamos agir. O céu já deixou regras claras do que funciona e do que não funciona. E aí o próprio Paulo, ele diz isso aqui, ó: semelhantemente, diga comigo, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. Aí, o que acontece muitas vezes na vida de muita gente? Ela estava caminhando bem, aí o que ela começa a fazer? Agora suas próprias regras. Você corria bem, o que te impediu? Suas próprias regras. Você corria bem, o que te impediu? Diga comigo, meus próprios meios. Diga, o meu próprio jeito. Porque o diabo, ele trabalha para uma coisa óbvia, mas nem todo mundo vê. É óbvia, mas nem todo mundo enxerga. Ele nos leva a agir do nosso jeito, porque do nosso jeito, nós iremos nos frustrar, nós iremos nos cansar, nós iremos fracassar e, consequentemente, iremos desistir. Começamos a agir do nosso jeito, acumulamos fracassos e frustrações, consequentemente, desanimamos e, por fim, desistimos, que é o que ele quer. Para e analisa. Vocês corriam bem, mas aí, ao invés de continuar de acordo com as regras que o céu estabeleceu, que o Senhor estabeleceu, para que você tenha uma vida sentimental abençoada, uma vida familiar abençoada, uma vida financeira abençoada, uma vida espiritual abençoada, você estava correndo bem, mas aí você quis fazer as coisas do seu jeito. Aí agora você quis controlar do seu jeito. Aí agora você quis seguir do seu jeito. Então, o que nós precisamos entender? Exatamente isso. Diga comigo, vocês corriam bem. Mas eu não posso só correr bem por um tempo. Eu não posso só correr bem por uma fase. Eu não posso só correr bem por um determinado momento, porque senão isso me frustra, e é mais um ano que daqui a 3 meses praticamente está indo embora. É mais um ano que daqui 3 meses ele está acabando, ele está terminando, e a pergunta que fica é: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Tem momentos na nossa vida, tem fases na nossa vida, que o que aconteceu, e eu quero ler com você Hebreus 12, eu quero que você preste atenção, e eu quero que você entenda, por quê? Porque por não querer fazer isso aqui, nós entramos em problemas que não precisamos, nós atrasamos nossas vitórias, nós afetamos os nossos resultados,
Exatamente por isso. Porque tudo que eu fui falando, e eu comecei falando do correr bem, mas parar, do viver de acordo com as regras. E por que que é tão difícil? Por causa disso aqui, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Diga comigo: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui está algo que, se todo mundo entendesse, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, diga comigo: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Então, de verdade, o que te atrapalha? O que atrapalha você de viver de acordo com as regras que o céu estabeleceu? O que atrapalha você de viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor espera que você viva? Livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Eu corria bem, quem os impediu? O que me atrapalha de continuar correndo bem? O que me atrapalha de continuar fazendo as coisas certas? E aqui eu poderia abrir o leque para tudo. Você até administra bem seu dinheiro por um tempo, daqui a pouco desanda tudo de novo. O que te atrapalha? Você até conduz bem a sua vida sentimental por um tempo, daqui a pouco você se entrega de novo, e aí você passa pelas mesmas coisas de novo, e todas as vezes você termina ainda mais frustrado. O que te atrapalha? O que te atrapalha? Financeiramente você está andando, está caminhando, está fluindo, de repente tudo aquilo desaba, desmorona, acaba. O que te atrapalha? Você até dentro da sua casa começa a ter paz, começa a ter alegria, começa a ter realizações, mas de repente isso acaba. O que te atrapalha? Você até decide novos hábitos para a sua saúde, você decide novos hábitos para a sua vida, você decide que agora vai ser diferente, e que agora você vai ter uma preocupação maior, você vai cuidar, e que você vai fazer, e de repente você para. O que te atrapalha de continuar? Porque aqui está o grande segredo. Uma vez que nós temos tanta gente que a Bíblia nos mostra, e do nosso lado, mostrando o que funciona e o que não funciona, uma vez que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aonde nós podemos testemunhar com os nossos olhos o que dá certo e o que não dá certo, o que funciona e o que não funciona, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, então o que ainda me atrapalha? Porque basta só eu olhar. Eu tenho na Bíblia e fora da Bíblia o que funciona e o que não funciona. Eu tenho na Bíblia e fora da Bíblia o que dá certo e o que não dá certo. Eu tenho na Bíblia e fora da Bíblia o que deu um resultado bom e o que só causou dor e sofrimento. Então eu tenho testemunhas à minha volta o tempo todo. E o que me atrapalha? Porque às vezes eu estou vendo um resultado negativo diante de mim, e eu ainda acredito que comigo vai ser diferente, sendo que eu estou fazendo a mesma coisa. O que te atrapalha? O senso de impunidade? O que te atrapalha? A sensação de que com você vai ser diferente? O que te atrapalha? Aquela convicção de que eu posso continuar fazendo as mesmas semeaduras uma vida inteira, porque no final eu terei um resultado diferente? O que te atrapalha? O que te atrapalha?
Uma vez que nós temos tantos exemplos, bons e ruins, ao nosso lado, o que te impede de continuar fazendo aquilo que vai levar você a ter um resultado diferente? Porque, diga comigo, fracassos e vitórias são provocados. Você provoca tanto o fracasso como a vitória, você provoca tanto um resultado bom como um resultado ruim. Então, cada decisão, cada escolha, cada atitude que eu tenho, ela está trazendo para mim algo, e a vida, diga comigo, a vida está me dando um feedback do que eu estou fazendo. Porque a vida nos dá feedbacks o tempo todo. A vida está nos dando feedbacks o tempo todo de ações, de atitudes, de comportamentos que são bons e não são, que nos leva além e não leva, que afeta a nossa vida e que não afeta. A vida está o tempo todo nos dando um feedback do que vai levar a um resultado e daquilo que não vai levar a um resultado. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou me livrando daquilo que eu entendo que não me funciona, ou ainda eu mantenho aquilo? Porque qual foi o conselho aqui? Diga comigo, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Porque você sabia que não é só o pecado que atrapalha a vida de uma pessoa? Porque a Bíblia não diz livremos do pecado. Volta o versículo para mim, por favor. Olha isso aqui, ó, diga comigo, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então a Bíblia não refere-se só ao pecado, porque não é só o pecado que atrapalha a nossa vida, não é só o pecado que atrasa nossos resultados, não é só o pecado que nos atinge, que nos afeta, não é só o pecado que nos prejudica, não é só o pecado que acaba atingindo de alguma forma, de alguma maneira, os nossos resultados, não é só o pecado. É por isso que aqui o escritor aos Hebreus chega e diz, ó, não é uma preocupação, você se preocupa com o pecado, você se livra do pecado, mas também tem um monte de outros comportamentos, ações e atitudes, que você tem testemunhado na sua própria vida, que não estão te levando a lugar nenhum. Livre-se disso. Existe um monte de ações que não tem a ver com pecado, mas que tem frustrado você, porque impede você de atingir seus resultados. Livre-se disso. Existem vários comportamentos aí, que todas as vezes que não são pecados, mas são imaturos, que não são pecados, mas eles são negligentes, que não são pecados, mas eles de alguma forma desestabilizam e desestruturam sua vida, sua casa, seus relacionamentos, sejam eles relacionamentos entre amigos, relacionamento de trabalho e até mesmo relacionamento sentimental. Que não é pecado, mas está te atrapalhando. Imaturidade, a inconsequência, como ainda ontem a bispa falava isso, e eu reproduzi isso ainda à noite. O Asaf dizendo para Deus, em toda a sua sinceridade, o momento sincerão dele, o momento que ele foi sincerão diante de Deus, ele chegou e disse, eu estava aparecendo, o meu comportamento para contigo, diga comigo, era de um animal irracional. O meu comportamento para contigo era como de um animal irracional. Por quê? Porque eu estava agindo só por instinto naquele momento. Porque eu estava agindo só por instinto. Quantas vezes que na vida nós estamos agindo como um animal irracional, acreditando que vai ser diferente, enquanto eu estou procurando no mesmo lugar que eu sempre procurei.
acreditando que vai ser diferente. Isso é parecer um animal irracional. Acreditando que agora eu vou encontrar algo diferente no mesmo lugar que eu sempre procurei. Espera aí, a vida está te dando um feedback, um retorno. As testemunhas estão por toda parte mostrando o que funciona e o que não funciona. Era aquelas expressões que ainda usávamos recentemente, que a sabedoria, ela é quando você vê o resultado na vida do outro e você não precisa passar. É quando eu aprendo sem precisar passar. Eu apenas olhei e vi, aquele resultado não foi bom, então eu não posso reproduzir esse comportamento. Então, ao ver aquele resultado, eu já tomo uma decisão. Eu não preciso viver para aprender. Eu posso aprender já vendo em quem viveu. Isso é sabedoria. Quando eu não preciso viver para aprender. Porque eu já tenho à minha volta um monte de gente que viveu, que com a sua vivência já pode me ensinar e mostrar, ó, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. É o que o Jetro fez com Moisés. O Moisés estava exausto, cansado, o povo estava cansado, e o Moisés na cabeça dele acreditando que o que ele estava fazendo era bom. O Jetro, o sogro dele, só de olhar de fora, ele disse, não, eu não preciso passar pelo que o Moisés está passando para entender que isso aqui não funciona. Aí ele chega para o Moisés e diz, o que você está fazendo não é bom. Ele aprendeu como? Apenas observando e vendo o resultado que o Moisés estava tendo. Por aí, você tem amigos, você tem familiares, você trabalha com pessoas dentro da empresa aonde você está. É só você olhar os resultados que cada um está tendo, que você consegue saber o que é bom e não é, para que você continue fazendo, para que você continue realizando. A inteligência, ela já é diferente. É quando eu vivo algo e eu aprendo com aquilo. Então, se eu aprendi com base no que eu vivi, eu estou usando a inteligência. Se eu aprendi com base no que eu vi os outros vivendo, eu estou usando da sabedoria. E se eu não aprendo nem com o que eu vivo e nem com o que os outros estão vivendo, então eu estou sendo aquele tolo, aquele nécio que a Bíblia diz. Porque uma vez, diga comigo, uma vez, que eu estou rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas, eu só fracasso se eu quiser. Uma vez que eu estou rodeado de tantas testemunhas que mostram para mim o que funciona e não funciona, eu só fracassarei se eu quiser. Eu só paro de correr bem se eu quiser. Eu só vou querer fazer as coisas do meu jeito se eu quiser. Então, aprenda e livre-se. Não só do pecado, mas de tudo aquilo que te atrapalha. Seus sentimentos te atrapalham, sua carência te atrapalha, o seu medo te atrapalha. Hoje mesmo, eu falava isso com uma pessoa. Ela é lá de Fortaleza, ela ligou no Disque Vida, e eu estava ali na sala, e o telefone começou a tocar, eu aproveitei e atendi. E normalmente eu acabo não atendendo o Disque Vida, é muito raro. A não ser quando é alguém que já tem um atendimento comigo e tal, mas ali eu estava naquele lugar, naquele momento e tal, o telefone tocou, eu estava ali, eu peguei o telefone e eu atendi. E eu já tinha falado com essa pessoa na segunda-feira, porque ela tinha ligado, eu estava ali, atendi o telefone e tal, atendi e falei com ela. Na terça passou, na quarta-feira ela ligou de novo. E aí ela começou, eu atendi, e ela começou a contar a mesma história que ela tinha me contado na segunda-feira.
Aí eu virei e falei, não, peraí, para agora, para. Por quê? A senhora não ouviu lá, na segunda-feira, quando a senhora me falou isso, que o medo, que essa preocupação, ela é inútil, ela não vai adiantar nada, porque o medo anula a fé e a fé anula o medo. A senhora não lembra? Então, se não adianta, está sendo inútil. Se a senhora ficar, o que adianta a senhora orar e depois permitir que o medo anule toda a fé que a senhora teve? O que adianta a senhora ligar e pedir a oração e deixar que o medo anule todas as ações de fé que a senhora está tendo? E aí ela parou e ela, nossa, obrigado por falar assim comigo, porque eu precisava, e eu entendi, e eu compreendi que não adianta. E eu falei, realmente, não adianta, é querer fazer a mesma coisa toda vez, esperando um resultado diferente, não dá. A senhora não entendeu que é esse medo, é essa preocupação, que tem levado a senhora a se desesperar, e aí no desespero a senhora toma as piores decisões estão trazendo para a sua casa, para a sua família, os piores resultados, e aí isso te leva a pedir mais oração, mas aí as situações que estão cada vez piores, leva a senhora a ficar ainda mais com medo, e ter ainda mais preocupação, e isso levar a senhora a atitudes cada vez piores, por causa do medo, e isso piora cada vez mais a sua situação, e leva a senhora a pedir ainda mais oração, e aí você já viu o ciclo, que não acaba nunca, que não cessa nunca, porque aí você tem medo, você se desespera, você toma atitudes precipitadas, você piora a sua situação, você agora precisa de mais oração. Mas para que mais oração, se eu continuarei com medo, me desesperando, me precipitando e aumentando o meu problema? Porque, diga comigo, tudo o que não é tratado, cresce. O diabo, quando ele começou lá no jardim a enganar, ele começou na forma do que mesmo? Do que ele começou? O que ele era no Éden, quando ele enganou a Eva? Ele era o quê? O quê? Uma serpente, não era? E ele enganou quantas pessoas ali? Quantas ele enganou? Ele enganou a Eva, e a Eva contagiou o Adão, certo? Só que aí, aquele mal, que no Gênesis era uma serpente, que enganou uma pessoa, em Apocalipse, havia já se tornado um dragão, que enganava agora as nações. Por quê? Porque tudo que você não lida e trata, cresce. Ele era uma serpente, que começou a enganar uma pessoa, e daqui a pouco, ele era um dragão, enganando nações. E isso se aplica para tudo na nossa vida. Você não trata, aquilo cresce. A serpente se transformou num dragão. Um pequeno probleminha pode se transformar num grande problema, se eu não lidar quando eu preciso lidar, se eu não agir quando eu preciso agir, se eu não tomar as decisões quando eu preciso tomar. É por isso que eu preciso parar agora e entender, vem cá, livrem-se de tudo o que os atrapalha. O que está me atrapalhando, me atrasando, me impedindo, o que não está me deixando viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Porque a promessa nunca falhou. Recentemente, quando a bispa falava sobre isso me fez refletir profundamente. Porque quando Deus disse que estava tirando o povo do Egito, para levá-los para uma boa terra, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, não aconteceu? Mas não necessariamente precisou acontecer com aquele povo.
porque a palavra de Deus, o que Ele tem prometido, vai acontecer. Se não for comigo, vai ser com outra pessoa. Se não for na minha vida, vai ser na vida de outra pessoa. Quando Deus disse, eu estou tirando vocês e estou levando para uma boa terra, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, aquilo aconteceu. Porque eles entraram ou não entraram na terra? Eles entraram, a promessa se cumpriu, mas o que me pesa é na vida de quem se cumpriu. Não foi de nenhum daqueles que saíram do Egito. Porque o que Deus falou que Ele vai fazer, Ele faz. O que Deus falou que Ele vai realizar, Ele realiza. Só que pode não ser na minha vida. E não porque Ele faz acepção de pessoas, mas porque quando eu deveria continuar correndo bem, eu volto a fazer de novo tudo aquilo que eu sempre fiz. Quando eu deveria viver de acordo com as regras claras do céu, para que eu pudesse me consagrar vitorioso, eu simplesmente quero voltar a fazer as coisas do meu jeito. Você não pode conduzir sua vida do seu jeito. Você não pode querer conduzir, não, mas é a minha vida, meu corpo, minhas regras. Não. Seu corpo e regras daquele que te criou. Minha vida, minhas regras. Não, sua vida, mas as regras daquele que te deu a vida. Não é o que eu quero. Era algo que nós precisamos ainda firmar dentro de nós. Eu não posso apenas saber o que eu quero, eu tenho que saber o que eu preciso fazer. Não é só o que eu quero, porque tem muitas coisas que eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Há muitos momentos que eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é preciso ser feito. Eu tenho que fazer o que é preciso ser feito, porque assim eu evoluo, assim eu cresço. Assim as coisas acontecem, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fique em pé, por favor. Porque tudo está acontecendo. A todo tempo as coisas estão acontecendo. Coisas boas e coisas ruins. Ao ponto que a nuvem de testemunhas, ela só cresce. A cada dia que passa, dentro e fora da igreja, a nuvem de testemunhas só cresce. Você olha para o lado, você tem uma testemunha. Você olha para o outro lado, você tem uma testemunha. Na tua frente tem uma testemunha. Atrás de você tem uma testemunha. Que ela está testemunhando o que funciona e o que não funciona. Eu estava indo agora há pouco. Antes de vir para cá, eu estava vindo, pouquinho antes de eu vir, eu tinha entrado no Twitter, e aí eu tinha visto uma publicação, né, uma das expressões que as pessoas têm visto, né, que tem falado muito, que o Brasil voltou, né, aí ele foi lá e colocou, né, realmente, o Brasil voltou. Que o Ministério da Saúde, agora o Ministério da Saúde, fechou uma licitação de 283 milhões de reais com uma empresa goiana, com uma empresa de Goiânia. Sabe quantos funcionários tem essa empresa? 1. O Ministério da Saúde, ele não tinha nada, nenhuma licitação de nenhuma outra empresa, só dessa. Ele aceita essa licitação, ele fecha uma licitação de quase 300 milhões de reais com uma empresa com um único funcionário. Com um único funcionário. Aí realmente, né, voltou. E aí quando nós paramos, e eu vendo aquilo, e eu olhando a palavra de hoje, eu falei, poxa vida, é a pura verdade, né?
é a realidade que acontece o tempo inteiro, o tempo todo. É o Provérbios, como a Bíblia diz, e nele se cumpre que é verdadeiro o provérbio: a porca depois de lavada volta de novo para a lama, e o cão volta a comer do seu próprio vômito. E isso é em tudo, porque nós podemos estar correndo tão bem e daqui a pouco deixar que a preguiça, deixar que a cegueira, deixar que um impulso, nós estávamos correndo tão bem, e aí daqui a pouco podemos deixar que um qualquer sentimento, estávamos correndo tão bem, e daqui a pouco uma emoção qualquer nos impeça de continuar. Só que quando nós paramos, a vida também para, o tempo também para, as oportunidades também param. Então é só nós que perdemos quando nós paramos, porque a vida vai continuar. A vida vai continuar. Quem os impediu de continuar? Porque a vida continuou, as oportunidades continuaram, o tempo continuou. Quem ficou para trás foi eu. Como nós estamos vendo, cada escolha, como ainda a bispa falava recentemente, cada cristão que apoiou esse governo, que votou nesse governo, agora está carregando consigo mesmo as consequências disso, porque a igreja poderia ter mudado essa realidade, mas a grande maioria não fez. Aí o que acontece? Aí agora nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, e a responsabilidade nossa, que poderíamos ter agido. Aí isso você leva para a vida, se deixa levar por qualquer conversa, se deixa levar por qualquer informação, se deixa levar por qualquer sentimentos. O que vai causar? Perdas, danos, prejuízos, fracassos, derrotas, e eu não posso mais aceitar. Diga: eu estou correndo bem, e eu vou correr bem até meu último dia. Diga comigo: eu conheço as regras. Diga: as regras do céu são claras, e eu as seguirei até meu último dia. Diga: porque me consagrarei vitorioso. Diga comigo: testemunhas eu tenho à minha volta, e por isso eu não deixarei que mais nada me atrapalhe. Amém? Livrem-se de tudo aquilo que te atrapalha e dos pecados que te envolvem. Comece e termine correndo bem. Viva de acordo às regras do céu, e você terá um relacionamento feliz, uma casa feliz, um lar feliz, uma vida financeira feliz, uma vida de realização, de glória, de progresso, que só cresce, que só avança, que só progride, no nome de Jesus. Amém? Então, com a mão no seu coração, eu quero que nesse momento, usando toda a visão, usando todo o discernimento, usando toda a sabedoria que você recebeu do Senhor, eu quero que nesse momento, você usando tudo aquilo que o Senhor tem dado a você, eu quero que você faça essa análise na sua vida, eu quero que você olhe para dentro de você, eu quero que você se envolva agora exatamente com toda essa mensagem que você recebeu, e que você decida agora o que te
atrapalha que você está tirando? O que te atrapalha que você está arrancando? O que te atrapalha que você está tirando agora da sua vida? O que te atrapalha que você está arrancando agora? Porque você não vai deixar, eu não vou deixar, Senhor, mais que esse sentimento, esse pensamento, eu não irei deixar, Senhor, eu não irei deixar que essa vontade, eu não irei deixar, meu Deus, que todas essas situações, eu não irei deixar que absolutamente nada de tudo isso que eu tenho passado, nada de tudo isso, Senhor, que eu tenho lidado e vivido, venha me atrapalhar, venha me prejudicar de viver aquilo que o Senhor tem comigo. Eu estou agora, Senhor, eu estou tomando decisões agora, eu estou fazendo escolhas agora, eu estou agindo agora, eu estou agora, Senhor, eu estou agora decidindo, eu estou me livrando, porque nada vai me impedir de correr bem, nada vai me impedir de terminar a corrida, nada. Então agora eu estou decidido, isso não vai mais me atrapalhar, meus sentimentos, minhas vontades, os meus impulsos, a precipitação, o medo, a covardia, não vai mais me atrapalhar, Senhor, não vai mais me prejudicar, Senhor. Eu declaro agora, eu peço agora, vai passando com teu sangue, eu peço agora, Senhor, oh meu Deus, vai entrando em ação, eu peço agora, vai se manifestando com poder, meu Deus, e causa esse reboliço, causa, Senhor, agora, meu Deus, essa transformação, aonde pessoas ousadas, corajosas, decididas, irão, meu Pai, optar em se livrar de todo o atrapalho, em se livrar, Senhor, de tudo aquilo que rouba, que impede, de tudo aquilo, ó meu Deus, que tem roubado dela, que tem tirado dela as coisas maiores e melhores que o Senhor tem feito, que tem impedido ela de correr e terminar correndo bem, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, joga sentimentos por terra, joga, Senhor, a carência por terra, joga, Senhor, agora toda a miséria emocional, toda a miséria física e espiritual, joga por terra agora, Senhor, vai jogando por terra, joga por terra, meu Deus, toda a situação, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que tem agido, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem impedido, joga por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, e que ela seja livre, Senhor, para viver o que o Senhor tem, que ela seja livre para poder desfrutar dessa nova vida, desse novo tempo, dessa nova estação, meu Deus, e que agora, por se livrar dos atrapalhos, ela possa ver a vida dela florir e frutificar, e agora, Senhor, à medida que aquilo que atrapalha ela vai sendo arrancado, vai sendo tirado, que ela possa ver, Senhor, à medida que aquilo que atrapalha vai sendo arrancado e tirado, que ela possa ver, Senhor, que ela possa ver as coisas, os frutos, que ela possa ver as coisas mudando, os frutos aparecendo, as flores brotando, como, meu Pai, nós saímos pelas ruas e vemos quão lindo é, Senhor, até mesmo aqui em São Paulo, a famosa selva de pedras, e nós saímos e as poucas árvores que encontramos, nós vemos ela cheia de flores, as calçadas cheias de flores que as árvores estão derrubando, os frutos começando a nascer, Senhor, e que assim seja a vida de cada um, que possamos começar agora, à medida que tudo aquilo que nos atrapalha vai sendo eliminado, que possamos começar a ver as belas flores, os belos frutos que a vida irá produzir, e que assim possamos ficar surpresos, admirados com a beleza de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas que antes, por conta de tanto atrapalho, de tanta confusão, de tanta bagunça, não conseguíamos enxergar e ver.
eu peço, Senhor, ajuda cada um, aqueles que estão aqui, os que estão na transmissão, que assim, meu Deus, todos possam começar a ver essas lindas flores, começar a ver esses lindos frutos aparecendo, os sinais de vida voltando para essa casa, para essa família, para esse relacionamento, para essa vida, que cada um possa ver, Senhor, os sinais de vida voltando, os sinais de vida sendo estabelecidos, os sinais de vida retornando, e a alegria, a realização, porque é como o Senhor disse: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, declara o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que vocês esperam, pensamentos de bênção, pensamentos de abundância, para que assim possamos viver e atingir tudo. Então que cada um esteja alinhado a isso, Senhor, e quando perceber de longe, saiba identificar: isso não, isso é atrapalho, eu não quero, isso não, isso é atrapalho, eu já me livrei dessas coisas, eu já saí dessas coisas, e que é o primeiro sinal, Senhor, o teu povo vem estar estabelecido, consolidado, firme, decidido: não, isso aqui é atrapalho, eu não quero mais, porque eu vou ver vida, eu vou ver frutos, eu vou ver as flores saindo, e aquilo que era tão feio se tornando tão bonito na minha vida, aquela área que era tão feia, ela se tornando tão bela, porque está ajustada, está caminhada, ela está andando. É isso que queremos, Senhor. Nós temos corrido bem, nos ajuda a não deixar que nada nos impeça de continuar. Nós temos caminhado tão bem, nos ajuda para que nada nos impeça de continuar. Eu abençoo a vida de todos, eu consagro a vida de todos, eu peço a bênção, a unção, a glória,